está iniciando aqui com a ministração, que é lá no Evangelho de João, capítulo 16, versículo de número 33. João 16, 33. Algo que Jesus deixou aí na palavra de Deus, algo que Jesus declarou ali e que faz parte aí da nossa vida, né? É muito conhecido esse versículo que diz assim, né? João 16, 33. Eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. Feche seus olhos nesse momento, Pai, em nome de Jesus. É diante de Ti, Senhor, que mais uma vez nós oramos nesta manhã, Pai. Queremos, meu Pai, apresentar a Ti, Senhor, as nossas vidas, Pai. Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor possa abençoar cada irmão, cada irmã, Pai. Cada um que veio aqui nessa manhã, Senhor, que eu creio, Pai. O Senhor nos trouxe aqui não foi em vão, não foi à toa, Pai. Mas o Senhor tem algo a ministrar no íntimo e no profundo de cada um aqui, Senhor. Por isso, Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa, através do Seu Espírito Santo, falar conosco, Pai. Que o Senhor possa também visitar, Senhor, Pai, aqueles que não puderam estar aqui nesta manhã. Que o Senhor possa alcançar a vida de cada um, Senhor. Pai, em nome de Jesus, visita lares aqui representados, visita famílias, Pai. Visita, Senhor, as pessoas, Senhor, que não vieram aqui, Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa realizar uma grande obra, Senhor, na vida de cada um, Senhor. Que a cada dia, Senhor, nós venhamos a ser abençoados por Ti, Senhor. Que a cada dia nós venhamos a fortalecer o nosso espírito, Pai, na Sua presença, Senhor, na Sua vontade, no Seu querer. Assim nós te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode se sentar. Eu coloquei aqui como um tema nessa ministração, como nós lemos aqui nesse primeiro versículo, ele fala um pouquinho sobre aflição, sobre dificuldade. Jesus diz para que nós venhamos a ter ânimo. Então a gente sabe, irmãos, que desde o nosso nascimento, não só por ser um cristão, mas desde o início aí da nossa, quando nós somos concebidos ali, a gente sabe que a gente vive a todo momento em lutas, em dificuldades, em aflições. Então eu coloquei aqui como tema, lute com a ajuda de Deus, amém? Então a gente sabe que, a partir do momento que nós nascemos, nós temos que lutar. Tem pessoas que lutam até no nascimento, né? Às vezes tem pessoas que, no momento ali da sua geração, do seu nascimento, foi um momento que você precisou lutar ali até para sobreviver, não é verdade? Não sei se tem o caso de alguém aqui, mas às vezes a pessoa, tem que lutar para isso, às vezes fica lá na incubadora, quando é bebezinho ali, às vezes passa por todo aquele processo até pegar uma força para depois continuar na vida. Então assim, a gente sabe que desde o início, desde o nosso nascimento, nós temos que lutar. E isso acontece durante toda a nossa vida. A gente nunca pode parar de lutar ou mesmo desistir de lutar. Como se diz, entregar tudo ali e acabar, desistindo. A gente não pode fazer isso. Não existe nenhum momento aí da Bíblia que muitas vezes nós lemos e a Bíblia, às vezes a pessoa prega aí, tem pregadores que dizem, que não, você se converte, vai ser tudo bom, tudo legal. Não, irmãos. Não existe nenhum momento da Bíblia que diz isso, A Bíblia diz que nós sim teremos momentos de paz, de alegria, de tranquilidade, mas nós também viveremos ali momentos difíceis na nossa vida. E coisas que nós devemos lutar e batalhar. Nós temos lutas, e lutas às vezes que são mais fáceis de nós resolvermos, aquelas que são em tempos mais curtos. Existem aquelas que são lutas mais difíceis ou em tempos medianos, e tem aquelas que são longas, que você fica lutando, às vezes anos e anos e anos, e às vezes não consegue enxergar uma solução de imediato, mas em todas elas eu creio que Deus ele tem um total controle. Amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Ele tem o controle de todas as coisas, irmão. A gente tem que crer nisso. E na Bíblia tem vários personagens bíblicos que nós podemos até usar como exemplo de personagens que passaram por lutas, por dificuldades, algumas das dificuldades ou das lutas foram algo ali rápido, que eles conseguiram resolver de uma forma rápida, mas tem outras que foi difícil de resolver, Foi momentos ali, por anos, que foi durando, eles tiveram que lutar, pelejar, tiveram que fazer muitas coisas para conseguir vencer.
E nessa manhã eu quero falar um pouquinho sobre o rei Ezequias. Não sei se já ouviu falar sobre o rei Ezequias. Mas Ezequias, ele foi um grande homem de Deus na época ali. Né? Ele foi ali um rei muito importante ali na época em Judá. Então, uma pessoa ali temente a Deus, né? E ele fez algumas coisas ali, né, extraordinárias ali naquela época. Ele restituiu o culto a Deus, porque o povo ali, ele havia, saído um pouco da posição, e quando ele se tornou rei ali, ele restituiu o culto a Deus em Judá. Ele começou a restituir as celebrações que a gente sabe que o povo judeu até atualmente eles celebram, como a Páscoa, por exemplo. Ele trouxe essa restituição ali na época, né? Os sacrifícios que existiam ali na época também, ele, voltou a realizar tudo isso. Ele aboliu ali a idolatria, porque o povo começou a se desviar dos caminhos de Deus e começou a ir para o lado da idolatria, adorar ídolos e coisas nesse sentido. E o rei Ezequias, né, no momento do reinado dele, ele aboliu tudo isso. Ele começou a reestruturar novamente o povo de Deus. E vocês acham que foi fácil ele reestruturar tudo isso? Ele acertar? Com certeza não. Ele passou por muitas lutas e muitas dificuldades, mas a Bíblia diz que ele era um homem de Deus. Uma pessoa que era ligada em Deus. Então, às vezes, nós também passamos por dificuldades, não porque nós estamos em Deus ou não estamos em Deus, é porque muitas vezes existe necessidade de passarmos por isso. Em tudo Deus tem um propósito, em tudo Deus tem um realizar, em tudo Deus tem algo a mostrar na nossa vida, e é isso que a gente tem que ficar muito ligado em Deus. Né? Então, mesmo ele sendo um homem de Deus, ele passou por lutas. O inimigo, de diversas formas, quis derrubar ele. Na época ali de Ezequias, se levantou um rei ali, que era o Senaqueribe, nome meio difícil da gente falar, mas era um rei do império da Síria, e ele se levantou com o seu exército e quis lutar ali, quis destruir ali o reinado de Judá, quis destruir ali Ezequias e todo o povo que estava com ele ali. Mas, algo muito interessante que Ezequias fez, é que ele não lutou sozinho. Amém? Repete assim comigo: eu preciso lutar com Deus. Amém? E foi o que ele fez, irmão. Ele não buscou vencer toda aquela situação pelos conhecimentos que ele tinha, pela estrutura que ele tinha, porque naquela época o povo estava tão desorientado que não tinha nenhuma estrutura firmada em Deus para poder realizar coisas que agradavam a Deus, mas ele não pensou em nada disso. Ele simplesmente se agarrou em Deus e falou: olha, Deus vai comigo e eu vou vencer essa luta. Ele acreditou e ele foi até o fim. Som 2, aí agora sim. Acabou a bateria lá. Então, irmãos, não tente lutar sozinho, mas lute com a ajuda de Deus. Lute com a ajuda de Deus. Mas como eu posso fazer isso? Como eu posso lutar com a ajuda de Deus? Aqui no segundo livro de Crônicas, capítulo 31, que relata bastante sobre tudo isso que eu falei para vocês. Segundo livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 20 e 21. Como nós podemos lutar aí com a ajuda de Deus? Segundo o livro de Crônicas, capítulo 31, versículo 20 diz: e assim fez Ezequias em todo o Judá, e fez o que era bom, e reto, e verdadeiro perante o Senhor, o seu Deus. E toda a obra que começou no serviço da casa de Deus, e na lei e nos mandamentos, para buscar ao seu Deus, ele a fez de todo o seu coração e prosperou. Amém? Então a primeira coisa que eu entendo que Ezequias fez é ser fiel a Deus, irmão. A fidelidade é algo que traz algo bom na nossa vida. Quando nós somos fiel a Deus, Deus sempre vai ser mais fiel do que nós mesmos podemos ser a Ele. Mas a gente nunca pode deixar de ser fiel a Deus. E foi o que Ezequias fez. Diante de toda batalha, toda dificuldade, tudo aquilo que Senaqueribe e o exército tentou contra ele, ele foi fiel a Deus. Ele foi fiel, como diz aqui, ele foi um homem bom, reto, verdadeiro perante ao Senhor. Então, ele foi fiel em todo o tempo,
em toda obra, em todo lugar, em tudo aquilo que ele fazia com uma integridade ali no coração dele. Ele fazia as coisas de coração mesmo, ele fazia as coisas ali com alegria. Ele era realmente uma pessoa fiel a Deus. E a fidelidade faz com que o inimigo não tenha legalidade para nos derrotar. Amém? Quando nós somos fiéis ao Senhor. Então, a fidelidade a Deus é nós não abrirmos mão de nada que de repente venha algo contrário, que nos desvie da palavra de Deus, a gente não abre mão, mesmo que seja difícil. A gente vive aí no mundo aí fora e a gente vê o quantas coisas contrárias a Deus é lançada contra nós cristãos. Mas a gente tem que ser fiel, amém? A gente tem que estar firmado na palavra de Deus, não deixar que o mundo nos leve aí, né, para coisas que não agradam a Deus, mas que a gente possa manter a nossa vida fiel ao Senhor, que foi o que Ezequias fez. Ele manteve a sua fidelidade com Deus. E a fidelidade faz liberar a bênção de Deus sobre a nossa vida. Que diz aqui no finalzinho desse versículo que ele prosperou, amém? Alguém quer a prosperidade de Deus aí em nome de Jesus? A prosperidade de Deus não é ter muito dinheiro não, irmão. Porque quando a gente está em Deus, né, mesmo com pouco dinheiro, nós somos abençoados, assim como muito dinheiro, também somos abençoados. Então a prosperidade de Deus não é o nível de riqueza que nós temos, não, irmão. Porque a prosperidade de Deus é a gente ter uma vida saudável, uma vida alegre, uma vida feliz, com dinheiro ou sem dinheiro não importa, mas nós temos uma vida regrada naquilo que agrada a Deus. Isso é a prosperidade que Deus tem para nós, amém? Isso é o que Deus tem para nós. Então precisamos ser fiel a Deus, assim como Ezequias ele foi fiel a Deus. E o que mais eu posso fazer, né, para lutar com a ajuda de Deus? No capítulo 32 aí do segundo livro de Crônicas, o primeiro versículo. Olha o que diz aqui. Depois dessas coisas, segundo livro de Crônicas, capítulo 32, primeiro versículo. Depois dessas coisas e dessa verdade, veio Senaqueribe, rei da Síria, e entrou em Judá, e acampou-se contra as cidades fortificadas, e intentou apoderar-se delas. Amém? Então, o que aconteceu aqui? Senaqueribe levantou ali, se levantou ali com o exército, ele era o rei da Síria, e ele quis afrontar ali o povo de Deus, ele queria se apoderar ali da cidade ali de Judá, queria destruir Ezequias e todo o povo ali, mas mesmo ali o povo sendo fiel, né, mesmo nós também sendo fiel a Deus, nós também enfrentamos lutas. E para que servem as lutas? Para nos ensinar a sermos dependentes de Deus, amém? Então nós precisamos ser fiel a Deus, como eu falei, e nós precisamos depender de Deus, amém? Depender de Deus a todo momento. A nossa dependência tem que ser em Deus. Mesmo que de repente, Senaqueribe e o seu exército, às vezes fosse um exército muito preparado, um rei muito preparado, uma estrutura muito preparada para algo assim muito grande, que eles poderiam de uma forma muito fácil derrotar todo o povo de Deus, derrotar derrotar Ezequias ali, todo o povo de Deus, mesmo que ele tivesse toda a estrutura, a dependência de Deus é o que faz a diferença, amém? E Ezequias ele venceu porque ele era dependente de Deus, ele dependia de Deus, ele estava ligado em Deus, ele precisava de Deus, era fiel e dependia de Deus. Enquanto estivermos nesse mundo, enfrentaremos lutas, e que servirão para engrandecer o nome do Senhor na nossa vida, amém? Para a glória de Deus, amém? Quando de repente Deus, Deus abriu a porta aí de emprego por mão, para que Deus faz isso? É para a glória dele, amém? E a gente vive a bênção nós vivemos, mas a glória é para o Senhor, amém? Não é para aquele que de repente orou, como nós oramos aqui todos os cultos pelo caderno de oração, então olha, não, a irmã orou naquele dia ali, então, no dia seguinte Deus foi lá e abriu a porta, não é para a glória do irmão, mas é para a glória de Deus, amém? Tudo que seja feito é para a glória de Deus, porque nós somos dependentes deles. A nossa dependência tem que estar no Senhor, então tudo tem que ser para a glória de Deus, amém? Aqui no versículo
3 e 4, desse mesmo capítulo, capítulo de número 32. Como eu posso lutar aí com a ajuda de Deus? Segundo o livro de Crônicas 32, 3 e 4, diz assim, olha: teve conselho com seus príncipes e os seus homens valentes, para que se tapassem as fontes das águas que havia fora da cidade. E eles o ajudaram. Assim o povo se ajuntou e tapou todas as fontes, como também o ribeiro que se estendia pelo meio da terra, dizendo: por que viriam os reis da Síria e achariam tantas águas? Então olha que interessante que aconteceu aqui, irmão, que é algo que nós também precisamos ficar ligados também, que é as estratégias de Deus para a nossa vida. Nesse momento, Ezequias ali, os príncipes, os homens ali, algumas pessoas chegaram até Ezequias, que eu creio que Deus tocou no coração dessas pessoas, para que eles fizessem o que? Eles tapassem as fontes que chegassem ali até Jerusalém ali, porque o trajeto que existia até as pessoas chegarem ali, existiam fontes ali. E naquele trajeto, as pessoas que iam ali, a partir de um certo momento, elas iam ali e elas tomavam ali daquela água, e a água trazia um certo renovo ali. E o que eles fizeram? Eles taparam todos aqueles buracos. Para quê? Para quando viesse o rei ali da Síria, quando viesse ali todo o exército, eles subissem ali, eles não teriam água ali no meio do caminho. E com isso, eles, quando chegassem ali até os muros, eles chegariam ali mais fracos, amém? Amém. Olha só, irmão, isso foi uma estratégia que Deus deu ali a Ezequias, e Ezequias aplicou ali aquela estratégia. Então, da mesma forma, Deus ele nos dá algumas estratégias para que nós venhamos a vencer a luta que estamos passando, amém? Quem crê nisso em nome de Jesus? Algumas estratégias que parecem até meio que loucura, parecem coisas que não tem nenhum tipo de valor, coisas que não vai fazer diferença nenhuma. Mas, quando Deus ele traz a orientação, ele traz a estratégia, algo vai acontecer, amém? E Ezequias ele recebeu essa estratégia, uma estratégia poderosa. E ele aplicou isso, né? Ezequias recebeu a estratégia ali de tapar, todas as fontes. E da mesma forma também precisamos aprender a tapar todas as fontes ou todos os espaços na nossa própria vida, irmão, que possa trazer uma forma de alimentar o inimigo. Alimentar o inimigo das nossas almas ou algo contrário a nós. Nós temos que tirar da nossa vida tudo que alimenta, até mesmo o pecado, irmão. Porque quando a gente fala em fidelidade, quando a gente fala em dependência, tudo isso, ela tem que fazer parte da vida de um cristão, mas da mesma forma a gente tem que manter uma vida de integridade. Integridade, uma vida de fidelidade, uma vida, buscando tirar tudo aquilo que não agrada ao Senhor, uma vida limpa na presença de Deus, sem pecado. Amém? A gente sabe que o pecado ele nos separa, separa o homem de Deus, então a gente tem que fechar todos os espaços, para que o inimigo não venha entrar na nossa vida. Temos que tirar da nossa vida tudo que alimenta o pecado. E para isso precisamos ficar atentos à estratégia de Deus para nós. Precisamos ficar ligados. Porque às vezes o inimigo ele é tão sutil que ele coloca às vezes circunstâncias ao nosso redor para nos desviar dos caminhos dele. Coisas que às vezes a gente fala, não, mas todo mundo faz isso. Isso daí é a coisa mais normal no mundo. Todo mundo tem esse comportamento, é uma coisa normal. E a gente vai meio que no embalo. E a gente esquece que isso, muitas vezes, esse tipo de comportamento é algo que a Bíblia diz para não fazermos. E a gente faz por quê? Porque a gente vai meio que no embalo. Amém? Mas que Deus possa nos dar estratégia para que venhamos a vencer cada dia mais ser fiel a Ele, amém? Cada dia mais agradar a Ele, cada dia mais estar dentro ou debaixo daquilo que agrada ao Senhor, amém? Nós precisamos fazer isso. No versículo 5, nesse mesmo capítulo de número 32, o que mais nós podemos fazer para lutar com a ajuda de Deus? Olha o que Ezequias fez aqui também. Versículo 5, capítulo 32, segundo o livro de Crônicas, diz: e ele se animou e edificou todo o muro quebrado, até as torres, e levantou outro muro por fora, e fortificou a Milo da cidade de Davi.
e fez armas e escudos em abundância. Amém? Então, o que mais ele fez aqui? Ele restaurou os muros ali da cidade. Amém? Então ele foi fechando todos as fontes que existiam de águas ali até chegar à cidade. E quando chegou ali na cidade, ele restaurou todos os muros. Ele trouxe uma restauração. Os muros da cidade estavam defeituosos e precisavam ser reformados e reforçados. Porque quando o inimigo chegasse, já sem forças, sem água ali, não conseguiria romper ali aquelas barreiras e entrar ali na cidade e querer tomar posse, porque na verdade a gente sabe como o inimigo entrava ali, eles destruíam, matavam todos os habitantes da cidade ali e tomavam posse daquela cidade. Faziam dessa forma. E era o que Senaqueribe queria fazer contra Ezequias e contra o povo de Deus. Mas Ezequias restaurou o muro, restaurou ali aquelas barreiras ali. Da mesma forma, nós também precisamos restaurar os muros da nossa vida, nos proteger contra as investidas do inimigo, sabe, fortalecer mesmo a nossa vida. Nós temos que tapar as brechas para não ser pego de surpresa. Ele restaurou, ele foi acertando, porque se o inimigo chegasse ali, eles não seriam pegos de surpresa ali, eles não conseguiriam passar ali por aquele muro de uma forma fácil, eles teriam que, ia ter uma grande dificuldade ali, por quê? Porque ele havia restaurado. Ezequias, ele reforçou a proteção do povo de Deus. Ele reforçou, ele se fortaleceu ali, ele ergueu torres ali nos muros, ele colocou soldados para vigiar ali nos muros, irmão. E a gente como cristão, da mesma forma, nós precisamos ser vigilantes, precisamos ser alertas, precisamos estar alertas. E não deixar que muitas vezes o inimigo venha nos destruir, nos derrubar, mas que a gente possa vigiar. Quantas vezes a gente ouve isso, falando sobre isso, vigia, a Bíblia diz, para nós vigiarmos e orarmos, irmão. Nós também devemos orar sem cessar. Então quer dizer, nós temos que viver em alerta, ligado mesmo, ficando, com a nossa vida, no estado, porque quando vier algo contrário a Deus, nós estamos vigilantes, nós não vamos aceitar isso na nossa vida. Nós vamos, segurar ali, sermos um muro ali fiel ao Senhor. É isso que Deus tem para nós. E Ele fez mais ainda, além dele construir ali, reestruturar os muros, construir as torres ali, ele ergueu um outro muro por fora ali para fortalecer ainda mais. Então ele fez algo ali, uma estrutura bem forte ali. E além disso, ele deu armamento para o povo, ele armou o povo, quer dizer, ele preparou o povo ali para a batalha. Eu pergunto para você, você está preparado para a batalha, sim ou não? Temos que estar a todo momento, a todo momento a gente tem que estar ligado. Na Bíblia fala, ali em Efésios 6,10, fala sobre a armadura de Deus. Alguém já ouviu isso? Já leu sobre isso? A armadura de Deus não é algo simplesmente, algo físico, que nós devemos olhar simplesmente como algo físico, mas é até mesmo algo espiritual. Temos ali o escudo da fé, a espada do Espírito, o calçado ali da preparação do Evangelho, o capacete da salvação, a couraça da justiça. Está lá em Efésios 6,10 e diante. Diz que nós temos que vigiar, que nós temos que lutar, até mesmo contra os príncipes e potestades que atuam nas regiões celestiais. Então são demônios, são lutas que nós devemos lutar, guerrear. Então a gente tem que estar o quê? Com a nossa armadura forjada, a gente tem que estar preparado, a gente tem que estar realmente com a nossa espada, a espada da fé nas nossas mãos ali, para nós acreditarmos, para nós lançarmos ali algo realmente, tem que estar preparado. Não podemos simplesmente ficar ali, caído e esperando as coisas acontecer, não, mas se levantar com fé e acreditar que Deus é conosco, amém? Acreditar que o Senhor é com a gente, nos preparar, vigiar, foi o que Ele fez. Então é isso, é ter realmente a nossa luta, poder lutar com a ajuda de Deus. Aqui no versículo 6, aqui no capítulo 32, o próximo versículo que diz: e pôs capitães de guerra sobre o povo, e reuniu-os da praça da porta da cidade, e falou-lhes ao coração. Então, a cada dia, irmãos, nós também precisamos fortalecer o nosso coração em Deus, amém? Nosso coração tem que estar fortalecido, porque Ele fez isso.
Então ele estruturou toda a parte física ali, né? Colocou os muros, né? As torres, né? Colocou ali pessoas para vigiar também, sabe, toda a parte física ali. Depois ele chegou e começou a falar com as pessoas, começou a estruturar a integridade, o coração das pessoas, a parte interior. Então nós também precisamos estar com o nosso interior, né? Firmado em Deus também. De nada adiantaria enfraquecer o inimigo, tapar as fontes de água, restaurar os muros, fazer torres, fazer um outro muro, armar o povo, né, se eles não estivessem com o coração temeroso e de repente desanimado, se eles estivessem desanimados ali, porque às vezes eles falam, não, nós temos toda a estrutura aqui, mas eu acho que a gente vai perder. Se a gente ficar com essa fé de não acreditar que Deus pode realizar o impossível da nossa vida, muitas vezes as coisas não vão acontecer. Então, o desânimo tem que sair da nossa vida, amém? Nós temos que estar animados e acreditar que Deus está na frente, que Deus está no negócio, que Deus vai nos ajudar sim, irmão. Deus, sabe, vai conosco, nós temos que crer dessa forma. Então Ezequias falou ao coração do povo, para que ficassem mais animados, para lutar confiantes, porque quando o inimigo viesse ali, sabe, eles tinham que lutar com garra, com determinação, mesmo que o inimigo fosse, né, um exército muito preparado, mas que eles não olhassem para isso, mas eles olhassem para Deus, amém? E da mesma forma nós temos que olhar para o Senhor, não devemos olhar para o tamanho do nosso problema, a nossa dificuldade, mas devemos olhar para Deus, amém? Porque Ele pode sim realizar o sobrenatural, Ele pode realizar todas as coisas. Então nós temos que a cada dia, né, sempre buscar o fortalecimento do nosso espírito, algo realmente interior. Buscar estar sempre com ânimo, com alegria, sabe? Sempre estar alegre. Nós devemos buscar isso. No versículo 7 e 8, mais um pouquinho para frente, diz: esforçai-vos e tende bom ânimo, não temais, nem vos espanteis por causa do rei da Síria, nem por causa de toda a multidão que está com ele, porque há um maior conosco do que com ele, amém? Olha o que diz ainda: com ele está o braço de carne, mas conosco o Senhor nosso Deus, amém? Conosco, para nos ajudar e para guerrear por nós. E o povo descansou nas palavras de Ezequias, rei de Judá, amém? Então, irmãos, conosco está o Senhor, amém? Comigo e com você está o Senhor. Nós devemos crer e acreditar nisso. Precisamos ter fé de que Deus ele é maior do que tudo e de que todos, irmãos. Deus ele é muito maior, muito mais poderoso. O exército do inimigo ali, que Senaqueribe, poderia ser um exército muito grande, mas Deus ele é maior ainda. Ele é mais poderoso. E Ezequias estava falando isso para que eles acreditassem nisso. A fé de Ezequias era em um Deus que tem um braço forte e que luta as nossas batalhas, amém? Então essa é a fé de Ezequias, é a fé que nós devemos ter, que nós temos um Deus poderoso, um Deus forte, um Deus mais forte do que qualquer ser humano, e que Ele luta por nós, Ele que luta a nossa luta, a nossa batalha. Para finalizarmos aqui, versículo 21 em diante, esse mesmo capítulo 32, segundo livro de Crônicas, que diz: então o Senhor enviou um anjo. Olha só, irmãos, o que aconteceu. Então o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes e os líderes e os capitães do arraial do rei da Síria, e envergonhado voltou à sua terra, e entrando na casa de seu Deus, alguns dos seus próprios filhos o mataram ali à espada. E assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém da mão de Senaqueribe, rei da Síria, e da mão de todos, e de todos os lados o guiou. E muitos traziam a Jerusalém presentes ao Senhor, e coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Ezequias teve que lutar, irmão. No final ele nem precisou lutar. Você vê como Deus trabalha de uma forma poderosa? Ele se preparou, ele buscou a dependência de Deus, ele foi fiel a Deus. E no final, irmão, foi Deus que lutou por ele. Olha que tremendo isso, irmão. Isso é maravilhoso, irmão. Então nós fazemos a nossa parte, porque Ezequias fez a parte dele.
Ezequias se fortaleceu, ele, sabe, estruturou toda a cidade ali, ele se preparou, mas ele nem precisou lutar, porque Deus pelejou a luta dele, a causa dele, amém? E é isso que o Senhor faz por nós. Nós nos preparamos, nós buscamos, nós nos consagramos, nós oramos, nós entregamos a Deus. Deus vem lá e realiza o nosso favor, amém? O final ali, né, o algo final, é Deus que faz, é Deus que realiza, não somos nós, mas é o Senhor. Então nessa batalha, Ezequias não teve que fazer nada. Ele simplesmente ficou olhando Deus, defendendo ele e destruindo os seus inimigos. Simplesmente ele ficou olhando. E Deus realizou. E do mesmo modo, né, quando confiamos no Senhor, Ele nos defende, Ele intervém ao nosso favor e Ele também derrota, né, aquele que se levanta contra nós, os nossos inimigos. Amém? Então lute, mas lute com a ajuda de Deus. Amém? Não lute sozinho, não. Sabe? Busca mais e mais estar próximo de Deus. Consagre a sua vida ao Senhor. Sabe? Ore mesmo, né? Se coloque na posição com Deus, né? Espera, porque no momento certo Deus vai realizar o milagre, porque eu creio que Deus realiza grandes milagres. Para concluirmos, né? Creia no Senhor, que luta por você e te defende, porque Ele é maior do que tudo e do que todos. Quando somos fiéis ao Senhor, aprendemos a depender de Deus, até mesmo no meio das dificuldades, irmãos. A fidelidade é isso, né? Nós dependermos de Deus em todos os momentos. Quando taparmos as fontes que o inimigo encontra em nossas vidas e reconstruirmos os muros que nos protegem, né, ficaremos livres de muitos desgastes aí, né, quando nós nos fortalecemos. Por isso precisamos fortalecer o nosso coração e crer que Deus é sempre maior para intervir de uma forma poderosa. Né? Então, lute com a ajuda de Deus. Fala uma pessoa ao seu lado, irmão. Lute com a ajuda de Deus. Amém?